Amigos, boa noite. Nossa gratidão a todos os que acompanham o canal do Centro Espírita João Moreira Rego. A nossa conversa de hoje, desta noite, versará sobre o tema Eu sou as escolhas que faço. E gostaríamos de iniciar com uma pequena história. Aminadab era um velho mercador, rico, muito rico, e ele planejara, ao longo dos seus anos de trabalho, chegar o momento em que ele pararia as suas atividades para desfrutar toda a riqueza que havia amealhado ao longo de tantos anos. Então, foi exatamente nesta época que ele ouviu de peregrinos informações, comentários acerca de um certo Galileu que havia afirmado de que as portas dos céus estavam fechadas para os ricos e opulentos. E Aminadab achou aquela afirmativa bastante ousada e sentiu-se curioso em conhecer esse homem. Mas nessa mesma época ele passou também a ouvir de várias pessoas muitas informações acerca dos discursos, das curas que aquele Galileu fazia pelos lados da Galileia, sempre à beira do lago de Genezaré. E ele deliberou então que faria uma viagem até lá para conhecê-lo. Convidou um grupo de amigos, formaram uma caravana e no dia aprazado, que ele havia escolhido exatamente a quadra risonha da primavera para essa viagem, então ele se acomodou na sua liteira, ornada de sedas e ouro à moda romana, e foi conduzido aos ombros dos seus escravos. Aquela caravana seguiu pelas estradas poeirentas, cheias de pedregulhos. Seria certamente uma viagem muito longa e cansativa, já que eles saíam da Pérea em direção à Galileia e seria realmente uma longa viagem. Durante a noite, eles dormiam sob a luz das estrelas, em barracas coloridas, e empreendiam novamente a viagem no dia seguinte. Depois de alguns dias, aquela caravana deparou-se com um poço velho, muito antigo. Era um pequeno poço. E ali, por perto, junto ao poço, várias pessoas, eram homens esquálidos, mulheres abatidas. Percebia-se de imediato a pobreza em que viviam aquelas pessoas. Era uma pequena aldeia ali próxima, mais ou menos próxima ao poço, e era exatamente dali que aquela pequena comunidade retirava água para saciar a sede e para as atividades domésticas. Mas no dia anterior havia acontecido uma ventania muito forte e várias árvores foram derrubadas pelo vento, troncos muito pesados, inclusive, e obstruíram o poço. Daí o motivo da expressão tão triste daquelas pessoas. Aminadab sentiu piedade, pensou em socorrer, ordenando aos seus servos que retirassem aqueles troncos e ajudassem aquelas pessoas. Mas, de imediato pensou, não vou atrasar a nossa viagem. Vamos em frente. E a caravana seguiu, deixando para trás aquelas pessoas desoladas. Mais adiante, depois de alguns dias, já nas proximidades
do lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia, onde quando já se ouvia um barulhinho das pequenas ondas sobre os pedregulhos das suas margens, eis que um grupo de crianças barulhentas, em algazarra, corriam em torno da liteira, admiradas com a beleza daquela caravana tão rica. As crianças gritavam pedindo pão, pedindo algum alimento e faziam muito barulho, e ele novamente, Aminadab, sentiu piedade daquelas crianças. Pensou em dar-lhes algum alimento, já que eles carregavam uma quantidade enorme de provisão para a viagem, mas, incomodado com o barulho, com a algazarra das crianças, optou por seguir em frente e, mais uma vez, a sua escolha foi seguir adiante, deixando para trás aquelas crianças famintas. E foram se aproximando cada vez mais do lago de Genezaré. Lá chegaram. E Aminadab percebeu um grupo pequeno de homens ali ao lado de um barco encalhado na areia. E perguntou então por Jesus, já que não via multidões ali nas margens do lago, como ele soubera que acontecia sempre. Estava tudo muito quieto. Então, um daqueles homens lhe disse que haviam sido informados de que Jesus partira para Jerusalém. Esses homens estavam muito tristes. Na verdade, eles foram, digamos assim, praticamente expulsos de onde viviam na Síria. E Aminadab, assombrado, muito assustado, percebeu no rosto de um deles, principalmente nesse, as pústulas da lepra. Então ele, muito apavorado, apesar de ter sentido piedade por aqueles homens, porque eles lhe disseram que não tinham como chegar até Jerusalém, porque eles estavam também procurando por Jesus. Mas eles não tinham provisões para chegar até lá, continuar essa viagem, não tinham nenhum dinheiro e estavam muito tristes. E Aminadab pensou em lhes dar algumas moedas de ouro, algum alimento, mas quando viu que eram leprosos, ele saiu em debandada e foi imediatamente tomar um banho e usar óleos, untar o corpo com óleos perfumados para não se contaminar. E aqueles homens, mais uma vez, depois dessa opção de Aminadab, ficaram para trás, desvalidos. E mais tarde, eis que a caravana chega a Jerusalém. E lá, muito frustrado, Aminadab recebeu a notícia de que Jesus havia sido crucificado e voltara ao reino dos céus. Aminadab chorou, porque ele desejara muito conhecer o Galileu. Fizera aquela viagem longa e cansativa e agora não mais o veria. Afastou-se dos seus amigos, do grupo de amigos, saiu pelo portão, pelos portais ali do muro de Jerusalém e buscou uma árvore frondosa onde pudesse ficar um pouco sozinho. Sentou-se, recostou-se no tronco daquela árvore e começou a pensar por quê? Todo aquele sacrifício em vão. Fez uma oração a Jeová
E ali ficou a pensar, estava realmente triste. Porque ele havia pensado o seguinte: se forem verdades, se forem verdadeiras aquelas informações que ele havia recebido, ele sentia lá no âmago do seu uma vontade, um desejo de conhecer melhor aquele homem, de se aproximar dele, do filho do carpinteiro, e quem sabe até segui-lo. Mas não tinha sido possível. E entre esses pensamentos, eis que ele percebe um ponto luminoso que delineia uma forma humana, um homem, que mais e mais se aproxima, envolto em muita luz. Ele assusta-se, põe-se de pé e imaginou logo, esse deve ser Jesus, mas se ele morreu na cruz. E então, aquele ser nimbado de luz lhe pergunta: que queres de mim? Eu quero ver-te a face. Ah, amigo, não tenho tempo. Preciso ir. Mas como é possível? Eu fiz essa viagem tão longa, tão cansativa, apenas para ver-te. E Jesus responde: mas eu estive todo o tempo com você. Como assim? Não te vi, não falaste comigo? Ah, Aminadab, naquele momento em que você se deparou com aqueles homens e mulheres famintos que perderam o precioso líquido tão necessário à vida por conta da obstrução do poço, eu sussurrei ao seu ouvido: socorre-os, e eles bendirão o teu nome e te serão gratos. Mas antes disso, quando foi alçada a tua liteira e pousada no lombo dos teus escravos, eu sussurrei à tua consciência: por que precisas que te carreguem se tens pernas e pés sadios? Mas tu me calaste a voz com um dar de ombros indiferente. Depois daqueles homens do poço, a tua caravana foi cercada por crianças famintas que desejavam apenas pão ou algum outro alimento. Mas tu, mais uma vez, escolheste seguir em frente e deixá-las para trás. E quando, à margem do lago, te deparaste com aqueles homens leprosos, é que eu te conduzi a eles. Mas tu, mais uma vez, escolhestes abandoná-los à sua própria sorte, ao seu extremo sofrimento. Ah, Aminadab. Mas, Senhor, eu quero segui-lo, eu quero ver-te, eu quero ouvir-te, os teus ensinamentos, tanto me falaram sobre ti. E Jesus lhe responde: se me amas o quanto supões, renuncia a tudo, vem e segue-me. E dito isto, desapareceu naquele ambiente sombrio. Aminadab, frustrado, decepcionado, desolado, retornou, entrou na cidade, em Jerusalém, procurou seus amigos e determinou que naquele mesmo instante retornariam às suas casas. E, meus amigos, em nenhum momento Aminadab comentou qualquer coisa
compartilhou essa experiência com quem quer que seja. Então, amigos, são assim, as escolhas. Na verdade, para todas as direções existem caminhos. Caminhos muitas vezes bifurcados, como o que a nossa companheira Diana colocou no card da nossa conversa de hoje. Achei uma imagem interessante e bem oportuna. Nos deparamos com veredas sem saída, nos deparamos com caminhos variados, que muitas vezes nem sabemos aonde nos levam. Na vida, sempre nos defrontamos com a necessidade de fazermos escolhas. É uma série infinita de decisões que temos que tomar no exercício do nosso livre-arbítrio, que é exatamente a condição de pensar e escolher o que queremos para a nossa vida. E a vida nos responderá, positiva ou negativamente, não é? A depender das escolhas feitas por nós. Algumas pessoas, por não entenderem o livre-arbítrio, dizem que seria melhor se não o tivéssemos, porque assim não erraríamos. Mas vejam só, se assim fosse, seríamos máquinas, sem demérito no mal, sem mérito no bem. Seríamos simplesmente máquinas. Mas na verdade não é isso. Quando Deus nos criou, foi para que pudéssemos evoluir, crescer. Existe inclusive uma frase atribuída a Rui Barbosa, né, que diz o seguinte: o Criador começa e o homem termina a construção de si mesmo. Então, nós, na verdade, somos isso, construtores dos nossos destinos. Já pensaram se tudo já estivesse feito, perfeito? De que valeria? Não haveria sentido nenhum. Então, em O Céu e o Inferno, de Kardec, ele nos diz, Kardec, que o Espiritismo é, por excelência, a doutrina da liberdade e da responsabilidade individuais. Somos livres na semeadura e responsáveis pelo que colhemos, né? Pela colheita que haveremos de fazer. Eu ouvi um dia de uma palestra de Haroldo Dutra e achei interessante ele dizer que a justiça divina não é de punição, mas de responsabilização, né? Mas o conceito de liberdade no Espiritismo não é absoluto, é relativo. A liberdade humana é condicionada a vários fatores, mas existe sempre, isso não deixa de existir, né? Que é a liberdade, a capacidade de escolher, a capacidade de agir segundo a vontade, segundo a própria vontade do ser. Essa capacidade de escolher e agir permite à criatura abrandar ou até mesmo romper algumas dessas limitações a que estamos condicionados, até inclusive no plano kármico, onde a lei do amor servirá de instrumento para remover ou atenuar as consequências ruins. Isto está em O Céu e o Inferno, de Kardec. Então, somos sempre livres para escolher,
somos livres para agir, evidentemente responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. E tem um detalhe muito interessante, tanto na codificação, ali no capítulo 10 da Lei de Liberdade, né, onde estão as leis morais, na Lei de Liberdade, basicamente, e também podemos encontrar em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que o livre-arbítrio exerce-se principalmente na hora, ou seja, naquele momento da reencarnação. Porque o espírito, ele escolhe tal família, o ambiente onde ele vai viver, quer dizer, o meio social. Ele sabe dos problemas, das dificuldades, dos desafios, das provações que vai enfrentar, né, que o aguardam ali. Mas ele entende, ele compreende que são provações necessárias para desenvolver suas qualidades, para curar suas mazelas, seus vícios, para libertar-se de tudo o que ainda carrega consigo e lhe faz mal, e lhe dificulta a ascensão. Então, por compreender assim, o próprio espírito escolhe aquela conjuntura em que vai renascer. E se ele, apesar de desejar, não souber como fazer isso, ainda não tiver o discernimento necessário, os espíritos superiores o ajudarão. E se ele se achar, se ele escolher, se decidir e realmente quiser retornar à Terra com aquela proposta reencarnatória, por ele mesmo escolhida e aceita, mas se ele perceber que ainda não dispõe das condições necessárias para passar naquele momento ainda por aquela prova, ele pode adiar. Ele pode aguardar mais um tempo e preparar-se melhor, fortalecer-se mais. Né? Então, e quando o espírito precisa realmente voltar à Terra, por extrema necessidade, mas ele ainda não entende o quanto isso é importante e necessário, ou de que forma ele poderia fazer essas escolhas, também os espíritos maiores, evoluídos, eles poderão ajudá-lo nesse projeto, né? Nessa formulação de uma nova existência. Estas provações que o espírito escolhe e pretende enfrentar podem ser também, não é? Consequências de um passado que pode ser bem remoto, um passado infeliz, que pode ser bem remoto ou mais recente, mas que ele reconhece necessitar de reparar, né? Porque nós sabemos que existe a provação, a expiação e a reparação. São os três, digamos assim, ingredientes indispensáveis para o espírito que está voltando a um novo corpo, a uma nova experiência. E, na verdade, ele faz isso e aceita com resignação e com confiança, quando ele já tem discernimento para isso. E, na verdade, meus amigos, qualquer que tenha sido o erro,
pode-se sempre atenuar as consequências com obras de dedicação, com a bondade, a caridade e sacrifício ao dever. Enfim, doação de si mesmo. Porque, como disse o apóstolo Paulo, o amor cobre a multidão dos pecados. Vejam bem, no livro, existe um livro da Monja Coen, o livro se chama, deixa eu lembrar, Aprenda a Viver o Agora. Então, nesse livro, ela tem um texto que ela diz o seguinte, o homem... ela diz assim, desculpe, eu estou confundindo o texto. Você pode escolher as lutas que quer lutar. Se ainda estiver dentro do casulo, fechado, sem conhecer a si mesmo, você vai se indignar por qualquer coisa, por qualquer coisa menos importante, qualquer coisa pequena, insignificante. Mas você pode escolher causas melhores para se indignar. E entendam que indignação aqui no bom sentido. No sentido de ação para mudança, para melhor. Mas vamos lá. Ela diz, mas você pode escolher indignar-se por causas melhores, como preconceito, miséria, violência, abuso de poder, discriminação de toda ordem. Existem muitas e múltiplas escolhas, diz ela. Mas, atenção, escolha o que vai beneficiar o maior número de pessoas. E aí a gente lembra, não tem como não lembrar de pessoas como Nelson Mandela, né? Que empenhou a vida na luta contra a segregação racial na África do Sul. Não há como nos lembrarmos de Gandhi, Mahatma Gandhi, que na luta pacífica ele conseguiu a independência da Índia, que vivia subjugada à Inglaterra. Não há como não nos lembrarmos de Martin Luther King Jr., na luta empreendida, e ele, inspirado exatamente em Gandhi, lutou arduamente pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Como não nos lembrarmos também de Madre Teresa de Calcutá, cujo maior desejo era trabalhar junto aos mais pobres dos pobres. E ela conseguiu, é muito bonita também a história dela, e ela conseguiu uma autorização do Vaticano para deixar o claustro, né, do mosteiro, do convento e ir para Calcutá, na Índia, socorrer aqueles pobres. E ela fez isso a vida inteira, até enquanto lhe foi possível permanecer na terra. E o que não dizer da nossa querida irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, né? Todos eles fizeram as suas escolhas no sentido de beneficiar o maior número de pessoas. E o slogan de Irmã Dulce, nós sabemos, era amar e servir. Então, meus amigos, inspiremo-nos
nessas pessoas que reencarnaram na Terra com missões tão grandiosas. Pessoas até aparentemente muito frágeis, como era o caso do próprio Gandhi, tão magrinho, parecendo tão frágil, mas um gigante na alma, como Madre Teresa, tão franzina, Irmã Dulce, que dormia apenas 4 horas por noite sentada, e deixou esse legado tão grande para o nosso estado. As obras de Irmã Dulce, o Hospital Santo Antônio, que acolhe, que cuida de uma quantidade enorme de enfermos, e todas as pessoas, pelo menos as que eu já ouvi e que foram atendidas no Hospital Santo Antônio, dizem que lá é diferente. As pessoas são delicadas, tratam bem os pacientes. Existe como que uma aura diferenciada ali. E isso é o bem. É o bem, é a luz, é o esforço, é o amor acima de tudo. Lembro-me que no último simpósio que nós tivemos aqui, ali no auditório do Colégio Modelo, André Luiz Peixinho, ele trabalhou, né, como médico, trabalhou muito tempo ali junto à Irmã Dulce, no hospital. Ele nos disse ali, né, de público, que ele ficava impressionado com a força de Irmã Dulce, né? E como ela conseguia dar conta de tantas coisas, sendo tão pequenininha, aparentemente tão frágil. E ele sempre perguntava, mas irmã, eu fico assim impressionado com a sua força. E o que é que a senhora faz para ser assim tão forte e tal? E ela às vezes respondia alguma coisa, não respondia e tal. Mas ele disse que antes dela desencarnar, a última vez em que ele esteve conversando com ela, ela lhe disse, meu filho, quando você me perguntava sempre onde eu encontrava forças para este trabalho, eu lhe respondo agora, é que eu vejo Deus em cada um daqueles enfermos que estão aqui. Maravilhoso, não é? Pois bem, meus amigos, na verdade, as nossas escolhas, elas tecem em nós. Eu vi essa frase aqui e ela está no livro Ação e Reação, no capítulo 2, e eu acho muito interessante. Nossos atos, que são consequência das nossas escolhas, né? Eles tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou para a nossa perda. Então, peçamos inspiração ao alto, peçamos a Jesus que nos nossos momentos de decisões, de escolhas, que possamos captar a inspiração vinda dos céus, do alto, da luz, para que possamos optar pelo melhor. Ainda que o melhor exija de nós renúncia, doação, sacrifícios, mas que seja para a nossa elevação espiritual, para o nosso crescimento moral, para a nossa alegria interior, enfim, para a nossa felicidade. Então, neste momento, que seja um momento de gratidão, de muita gratidão, por este reencontro fraterno, pela alegria de estarmos conversando aqui, pela dádiva da vida, pela bênção da reencarnação, pela família, pelo lar, pelos amigos,
pelas luzes da doutrina espírita, que tanto nos esclarecem, nos consolam e nos ajudam tanto na nossa libertação, na nossa caminhada evolutiva. Apesar de ainda precisarmos muito, muito, porque não conseguimos ainda nos libertar de tantas coisas e sentimentos que nos prendem à retaguarda. Mas temos tanto, Senhor, a agradecer. Agradecer pelos amigos espirituais, por nossos mentores que velam por nós, que certamente avalizaram o nosso retorno à Terra, que se alegram com as nossas conquistas, em termos de virtudes e de crescimento do bem, e que certamente também se entristecem com as nossas derrocadas, quedas, deslizes, mas nos entendem. Eles sabem que estamos engatinhando ainda, que nossos passos ainda são muito inseguros e incertos. Por isso, precisamos de mãos amigas que nos sustentem, que nos ajudem e que, quando cairmos, possam nos reerguer, nos amparar. E isso nós sabemos que temos, que não estamos sozinhos, sobretudo nos momentos de maiores dificuldades. Nunca estamos sozinhos. O amor de Deus, o amor de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, nos acompanha sempre porque Ele mesmo prometeu assim. E nós fomos criados por nosso Pai Celestial para sermos felizes, para sermos luzes, para nos tornarmos seres angelicais. Já passamos por tantas experiências, do átomo, da condição de átomo à condição de anjo. Essa é a nossa jornada. Fácil? Não. Suada, exigindo perseverança, empenho, vontade, que é, como diz o grande Leon Denis, uma das potências da alma, talvez a maior, a mais importante, vontade, que é diferente de querer e que é diferente de desejar, mas é vontade. E isso nos falta muitas vezes. Vemos isso mesmo na resposta dos espíritos a Kardec, que o que nos falta é vontade. Então peçamos a Jesus que nos ajude nessa firmeza de vontade, nesse esforço de crescimento, nesse caminhar em direção à luz. Votos de muita paz, de muita saúde, de muito amor nos corações, de muita fraternidade, solidariedade, sobretudo neste momento em que estamos enfrentando tantas dificuldades. E quantos nossos irmãos e irmãs estão enfrentando necessidades cruciais para a própria sobrevivência e dos seus familiares. Então, pensemos nas pessoas que estão desempregadas, que perderam seus empregos, aqueles que há muito tempo já não o tinham, aqueles que não têm o que dar como alimento aos seus filhos, às suas crianças. Mas não fiquemos apenas no pensar, senão nós estaremos iguais a Aminadab. Pensemos, mas também vamos agir, né? Agir, ter compaixão, agir, ter ação. Um beijo no coração de todos e que a paz e a luz do Cristo nos acompanhem sempre.
boa noite e um feliz despertar no dia de amanhã.